Bom dia, turma! Eu sou a Júlia Kerr. Nós estivemos juntos em algumas atividades práticas do PPM1, do PPM4, talvez alguns se lembrem. Hoje, então, falaremos sobre a insuficiência hepática, mais teoricamente. O objetivo principal dessa aula é que vocês se familiarizem com o quadro clínico, principalmente com um foco na anamnese e nos sinais clínicos da insuficiência hepática. Mas, para isso, nós vamos precisar abordar também a definição, a classificação, falar um pouco sobre as etiologias, mesmo que superficialmente. E para começar o assunto e ficar mais fácil de entender a insuficiência hepática, eu sugiro a gente dar uma recordada sobre a anatomia e a fisiologia do fígado. Vamos lembrar que o fígado é o nosso maior órgão e que ele recebe 25% do débito cardíaco total, sendo 1/4 desse volume pela artéria hepática e 3/4 aproximadamente pela veia porta. A oferta de oxigênio seria meio a meio, 50% chegando pela artéria hepática e 50% pela veia porta. E esse órgão, então, em inglês chamado de liver, talvez numa tradução mal feita, vivedor, é essencial, fundamental para a nossa existência. Não podemos viver sem o fígado. Entre esses processos fisiológicos essenciais que ele faz, vamos destacar que é a única fonte de albumina e várias outras proteínas plasmáticas. Como que nós manteríamos a nossa hemostasia sem a albumina, além de tantas outras funções? É a fonte de glicose sanguínea no estado pós-absortivo. Mesmo não estando durante a alimentação, temos a glicose mantida pelo fígado. É o maior local de síntese de lípides e lipoproteínas plasmáticas. É o principal órgão onde uma variedade de substâncias sofrem biotransformação. Substâncias essas que não poderiam permanecer na circulação ou causariam sérios problemas para nós, entre elas a amônia, hormônios esteroides, drogas, toxinas, todas são detoxificadas ou inativadas no fígado. Sendo assim, nós podemos ver o fígado como um órgão regulador e protetor do organismo, absolutamente essencial à vida. E então, agora que nós lembramos as funções do fígado, imagine o que seria então a insuficiência hepática. Seria exatamente o momento onde ele não estará funcionando adequadamente, ou seja, seria a síndrome clínica decorrente do comprometimento dessas funções hepáticas. Ela pode ser classificada em aguda ou crônica, conforme o tempo de instalação. A aguda, principal exemplo, é a hepatite aguda fulminante, que felizmente é mais rara. A crônica é aquela habitualmente associada à cirrose, que, por outro lado, é bem conhecida. Se inclusive nós perguntarmos para qualquer pessoa leiga o que seria um problema de fígado, vamos dizer assim, de uma forma bem leiga, muitos lembrariam da cirrose. Não é à toa, é pela frequência com que ela acontece, então bem mais frequente do que a insuficiência hepática aguda.
Quando então a gente define a insuficiência hepática aguda pelo tempo de instalação, vamos definir esse tempo. O tempo será considerado diferente entre pessoas com alguma hepatopatia ou sem. Nas pessoas que já têm algum problema hepático, alguma doença hepática crônica, mas que estava controlada, né? Para esses pacientes, o tempo para considerar a insuficiência hepática aguda seria de até 2 semanas, então menor que 2 semanas, uma rapidíssima instalação dessa insuficiência hepática, se sobrepondo ao quadro crônico, então seria a insuficiência hepática aguda nos hepatopatas. Se o paciente é um paciente saudável, o tempo é mais prolongado, considera-se essa rápida instalação menor que 8 semanas, então um período aí de quase 2 meses para instalar no paciente saudável. Então aí a gente teria a definição da insuficiência hepática aguda nesses indivíduos. Como nós já comentamos, a insuficiência hepática aguda é menos frequente e uma síndrome clínica grave, mas potencialmente reversível em pacientes que sem doença hepática pregressa. É o mais comum. E a crônica, então, a forma mais comum. Vamos comentar um pouquinho sobre as etiologias da insuficiência hepática aguda. Temos em primeiríssimo lugar a medicamentosa. E entre os medicamentos que podem levar a essa insuficiência hepática aguda, o principal seria o paracetamol ou acetaminofém. Quem é o paracetamol? O nome comercial mais conhecido é o Tilenol, que creio que todos nós já tomamos alguma vez na vida. E é muito usado, especialmente em crianças que apresentam restrições a outros anti-inflamatórios conforme a faixa etária. Incrivelmente, essa medicação tão usada tem esse terrível efeito colateral muito raramente, mas entre as causas de insuficiência hepática aguda, ele figura como o principal. Eu até gosto de comentar uma experiência que tive num pronto-socorro em que uma mãe, eu estranhei, ela disse: eu não dou paracetamol para o meu filho, nós tínhamos sugerido dar o paracetamol, como a gente faz com tanta frequência, e eu perguntei, né, ele tem alergia? E ela disse não. Falei, ué, mas então por que a senhora não gosta que dê? E aí ela explicou, porque eu trabalho num centro de transplante hepático. Então a sensação daquela pessoa era que tomou paracetamol, tem insuficiência hepática aguda. Lógico que não é assim, mas me chamou a atenção a visão de alguém que trabalha com isso. Então sempre a gente vai prestar atenção nessa possibilidade. Pode ser relacionada à quantidade, mas infelizmente também pode ser relacionada a alguma idiosincrasia, ou seja, alguma peculiaridade do metabolismo daquela pessoa. Inclusive, falando em idiosincrasia, outros remédios, outras drogas também podem dar insuficiência hepática aguda, independentemente da dose, como a isoniazida, usada em tratamento de tuberculose, propiltiuracil, usado no tratamento de patologias tireoideanas, e aí seriam reações imprevisíveis, tá? Mas vamos lembrar então que a causa medicamentosa é a mais dramática e a mais frequente, seguida de perto pelas causas infecciosas virais. E aqui nós temos abreviado, mas o vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, Epstein-Barr vírus, lembrando quem seria o Epstein-Barr vírus, causador da mononucleose, citomegalovírus
e herpes entre então as causas virais de insuficiência hepática aguda. Aqui nessas duas primeiras linhas, então nós temos as causas mais frequentes. Depois delas, temos outras bem menos importantes, mas que vale a pena comentar rapidamente. Por exemplo, temos a esteatose aguda da gravidez e a síndrome de Raynaud entre os distúrbios metabólicos. Lembrando que a síndrome de Raynaud sempre foi muito associada a determinadas infecções virais e intensificada pelo uso do ácido acetil salicílico, famosa aspirina, que hoje em dia tem sido muito mais usada como antiagregante plaquetário, mas houve um tempo em que a aspirina, ou melhor, o melhoral infantil, outras marcas, na verdade nós estamos aí falando do AAS, que seria o ácido acetil salicílico, houve um tempo em que ele era o principal analgésico anti-inflamatório, usado inclusive em crianças. E o uso dele foi abandonado. Um dos motivos principais era essa possibilidade de causar a síndrome de Raynaud, extremamente dramática, com uma encefalopatia rapidamente progressiva e que também com um alto índice de letalidade. Entre outras causas, temos a causa de toxina, então intoxicação alcoólica, as causas vasculares diversas, qualquer tipo de doença veno-oclusiva, ou então hepatite isquêmica. A hepatite isquêmica a gente teria principalmente, quando o fígado então receberia um menor aporte de oxigênio, que pode acontecer na insuficiência cardíaca ou numa insuficiência respiratória. Da mesma forma, a síndrome de Budd-Chiari, que vai ser uma situação de hipertensão portal causada pela obstrução venosa do sistema de drenagem do fígado. Normalmente, uma obstrução por coágulos que ficariam em qualquer lugar das veias pequenas e grandes que transportam o sangue do fígado, ou seja, as veias hepáticas, para a cava inferior. Ocorre por diversos motivos diferentes, entre eles anemia falciforme, até mesmo gestação, ou o uso de anticoncepcionais hormonais combinados, ou doenças inflamatórias intestinais, ou doenças do tecido conjuntivo, lúpus, e outras também doenças mieloproliferativas crônicas, como leucemia mieloide crônica. Então, a síndrome de Budd-Chiari estaria presente por diversas etiologias, Então, gente, só lembrando, nós estamos comentando de uma forma superficial, não é o nosso foco detalhar essas patologias. Então, as explicações simplesmente são para o melhor acompanhamento da aula, mas não é o nosso foco. Continuando, temos também a doença de Wilson, aquela doença hereditária em que ocorre o acúmulo de cobre nos tecidos, hepatite autoimune, a síndrome HELP, que acontece durante a gestação, extremamente dramática, com hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Pode estar associada aí à pré-eclâmpsia grave, mas nem sempre com a hipertensão arterial sistêmica, situações aí também de sepse. E falamos das etiologias e elas vão variar de acordo com a localização geográfica. Veja que nesse momento nós focamos apenas nas mais frequentes, as virais e a medicamentosa. A medicamentosa é mais descrita nos países desenvolvidos, até porque nos países desenvolvidos acaba havendo uma menor incidência de hepatites virais, especialmente a A, que é relacionada a saneamento básico, deficiências de higiene. Então, temos muito mais frequente
o paracetamol e medicações como uma causa em países desenvolvidos. A hepatite A, então, fica mais frequente nos países menos desenvolvidos, uma causa mais frequente em crianças e, na verdade, então, é uma situação rara, embora importante. E a hepatite B, principal causa da insuficiência hepática na França, Índia e Japão, mas acontecendo também nos outros países do mundo. Agora, vamos à parte que a gente gostaria de focar melhor, que é o quadro clínico. Então, nós falaremos quadro clínico 2 vezes nessa aula. Agora, estamos comentando o quadro clínico da insuficiência hepática aguda, que, na verdade, vai ser bastante semelhante ao da crônica, mas, nesse momento, vamos nos lembrar. Aquela insuficiência hepática aguda de rápida instalação, afinal, o que é que vai se instalar rapidamente? O que nós veremos nesse paciente naquele período de 8 semanas nos saudáveis ou 2 semanas nos hepatopatas? Icterícia, encefalopatia e coagulopatia compõem a tríade de sintomas que definem essa insuficiência hepática aguda, que pode começar disfarçadamente, com sintomas prodrômicos inespecíficos, que podem ser confundidos com muitas outras doenças. Por exemplo, náuseas, desconforto abdominal, anorexia, falta de apetite. Quantas doenças causam isso? Quantas vezes nós sentimos isso? Náusea, desconforto abdominal, anorexia, ou então vômitos, febre e sintomas gripais. Então vejam que o início não dá muitas pistas, parece com muitas outras condições, até que realmente desenvolvem-se as características típicas da insuficiência hepática aguda. A icterícia, ou seja, aquela coloração amarela da pele, que ocorre por aumento da bilirrubina direta, nesse caso. A encefalopatia, que nós detalharemos mais para frente, e os distúrbios de coagulação, que ocorrem em mais da metade dos casos e pode acontecer com sangramento gastrointestinal, que chama bastante a atenção. A partir desse quadro inicial, nós podemos evoluir com complicações graves, como edema cerebral, hipoglicemia, infecções e a insuficiência renal secundariamente a essa insuficiência hepática. Então, como seria feita essa avaliação inicial do paciente, considerando aí já parâmetros de exames complementares, não apenas a parte clínica? Para ter certeza, dessa insuficiência hepática, nós teríamos que fazer um coagulograma completo e avaliar o RNI maior que 1,5, um hemograma com plaquetas, uma dosagem glicêmica, a função hepática predominantemente pelas transaminases, mas aqui nós podemos detalhar mais com outras partes da função hepática, bilirrubinas, fosfatase alcalina, função renal, principalmente ureia e creatinina, mas também é interessante a gasometria, que de qualquer forma será necessária, e muito importante a coleta das sorologias. Só para lembrar, esse também não é o nosso foco, nós estamos comentando, o nosso foco sempre será anamnese e exame clínico. E o tratamento, vamos apenas comentar, lógico que vai depender da etiologia. Então, no caso das hepatites virais, será necessário usar medicações adequadas, apropriadas, o aciclovir, 5 vezes ao dia no caso da herpes ou da varicela, em doses diferentes conforme a etiologia. As medidas de suporte sempre, ou lamivudina no caso da hepatite B. Já nas hepatites agudas de origem medicamentosa,
nós precisaríamos usar um antídoto, que é a N-acetilcisteína endovenosa. E aí a dose inicial de ataque, seguida por uma dose de manutenção. Novamente eu reforço, não é o nosso foco, mas vamos comentar para elucidar a aula. A N-acetilcisteína também é uma medicação conhecida da maioria das pessoas. O nome comercial mais famoso é o Fluimucil, uma medicação em geral usada para tosse, um expectorante, e ele tem essa função de antídoto do paracetamol. No caso daquela oclusão venosa que nós comentamos, o Budd-Chiari, então seria uma situação para trombólise ou transplante. Então reparem a importância de conhecer a etiologia da insuficiência hepática para fazer um tratamento adequado. Comentando sobre o transplante, evidentemente que teria que ser feito em centros de referência, que vão utilizar critérios específicos que nós vamos comentar rapidamente. Novamente, continuando com as etiologias, a síndrome HELP, o tratamento é super dramático, é necessário interromper a gestação, não importa em que fase esteja. E na hepatite autoimune nós teríamos que usar corticoides, pode ser aí a prednisona ou outras formas de corticoide, até endovenoso. Então, realmente a etiologia seria fundamental aí nessa decisão. No caso do transplante, os principais critérios utilizados serão os do King's College, que serão mais rigorosos quando essa insuficiência é associada ao paracetamol, mas também vai haver os critérios da insuficiência não associada ao paracetamol. Então, lembrando que esses critérios são parâmetros que indicam um estado terrível do paciente que provavelmente não sobreviverá com outras medidas que não o transplante. Eles irão envolver a avaliação de gasometria arterial, nível de lactato, o coagulograma, o INR, o RNI, a função renal também, a presença ou não de encefalopatia. Então, seriam os critérios associados. Mas a conclusão que nós chegamos é que a mortalidade dessa insuficiência hepática aguda, que inclusive normalmente é fulminante, ela vai ser menor se a gente agir de forma rápida. Então, o que é fundamental? A transferência desse doente para centros especializados, para que eles façam a avaliação diagnóstica e prognóstica e o tratamento dessas complicações e a abordagem também terapêutica intensiva. Então, um paciente que tenha essa condição necessariamente precisa ser referenciado para um centro de transplante hepático. A gente não deve demorar para tomar essa decisão. Vamos falar então da insuficiência mais frequente, que é a hepática crônica. Normalmente, então, relacionada à cirrose, vamos lembrar o que seria então a cirrose? A etapa final de qualquer doença hepática crônica e que vai ser caracterizada histologicamente por nódulos regenerativos rodeados por tecido fibroso, o que é uma situação catastrófica para um órgão tão irrigado e que não poderia ter tecido fibroso algum, atrapalhando as trocas sanguíneas e o fluxo. Então, é uma situação bem dramática e que vai se estendendo por cada vez mais espaço dentro do fígado e formando então essa cirrose. Essa conversão da arquitetura funcional em nódulos anormais, com fibrose obstruindo esse fluxo vascular e biliar, vai então se espalhando por todo o fígado. Quando essa situação se instala, quais então seriam as principais consequências? Uma hipertensão portal, então a gente tem uma dificuldade do fluxo da veia à porta,
levando a varizes por acúmulo desse volume de sangue, ascite pelo mesmo motivo e encefalopatia pelo acúmulo de substâncias tóxicas na circulação. E a insuficiência hepática, então, levando aí a icterícia, o excesso de bilirrubina na circulação e, de novo, a encefalopatia. A cirrose, ela pode ser compensada ou descompensada. Como a gente tinha comentado, um paciente hepatopata pode ter os seus parâmetros até controlados e aí significaria a cirrose compensada. Já na situação de descompensação, é quando a gente vai tendo então a instalação da insuficiência hepática aguda em cima da crônica, com ascite, sangramento, hemorragia varicosa, encefalopatia hepática ou icterícia. Então, nem todo paciente com cirrose está dessa forma. A maioria vai estar compensado e determinados estímulos podem levar à descompensação com esses sintomas: ascite, sangramentos, encefalopatia hepática, icterícia. Voltando nesse esquema para melhor compreensão, temos então que a cirrose vai levar à hipertensão portal, caracterizada então por varizes esofágicas, ascite, encefalopatia, e também a insuficiência hepática, caracterizada por icterícia e encefalopatia. Na doença hepática crônica, a cirrose compensada então teria poucos sintomas. Quando esses sintomas começam a aparecer, significa uma descompensação, uma agudização do quadro com alto índice de óbito. Vamos novamente comentar as etiologias, dessa vez da insuficiência hepática crônica, com cirrose. 70% aproximadamente da etiologia alcoólica, então pelo uso excessivo de álcool, que inclusive é bastante difundido entre os leigos, essa associação da bebida alcoólica com a cirrose e a insuficiência hepática crônica. Em seguida, as hepatites virais que se cronificam, por exemplo, hepatite B, bastante conhecida. Outras doenças, então doenças biliares, obstruções biliares extrahepáticas ou intrahepáticas, cirrose biliar primária, colangite esclerosante, esteatose hepática não alcoólica, que é uma condição infelizmente cada vez mais frequente em até crianças e adolescentes obesos e com dislipidemia. Então, uma situação inaceitável que a gente tem tentado combater, né? Um jovem que desenvolve aí obesidade, dislipidemia, caminha aí para uma esteatose hepática que pode finalmente acabar levando a cirrose. As causas metabólicas são várias, todas raras, muitas relacionadas a erros inatos do metabolismo, como a tirosinemia, galactosemia, né? Temos muitas doenças hereditárias, doença de Wilson, deficiência de alfa-1 antitripsina, né? Temos também a hemocromatose, com excesso de ferro no organismo, que se deposita no fígado. A fibrose cística, de novo uma doença genética. Então, doenças aqui raras, teleangiectasia hemorrágica hereditária, de novo uma doença aí autossômica dominante. Doenças raras que vão afetar o metabolismo com acúmulos hepáticos que vão levar à cirrose. Diabetes, sífilis, doenças que podem, sarcoidose, podem cursar com a cirrose. Assim como qualquer obstrução venosa, aparece aqui de novo o urticária, que a gente tinha visto também na aguda, a insuficiência cardíaca, né, doenças venoclusivas de outras naturezas, hepatites autoimunes, que ficam se repetindo, ou pelo uso de drogas e toxinas que acabam danificando aí a função hepática. Então, de novo, não é o nosso foco, mas comentamos aqui rapidamente algumas etiologias.
Vamos ilustrar a cirrose, aqui então mostrando um aspecto macroscópico de um fígado cheio de nódulos escurecidos, né? Aqui novamente um escurecimento do fígado visível macroscopicamente. Vejam aqui os nódulos distribuídos por todo o fígado. E agora uma questão muito importante para esse nível que nós estamos, PPM5, que é a anamnese. Ao fazer a anamnese desses pacientes com insuficiência hepática, é fundamental abordar todas essas questões que vão buscar fatores de risco para as etiologias mais comuns. Fundamental questionar sobre ingestão de álcool, que inclui desde quando, então duração ou por quanto tempo, né, foi, e a quantidade. Muito importante fazer essa avaliação. É essencial perguntar sobre o uso de drogas intravenosas, até pela possível contaminação de seringas com vírus de hepatites, hábitos sexuais, então uso ou não de preservativo, quais são os hábitos sexuais, para a gente também avaliar. Presença de tatuagens, precisa ser questionado. Histórico de transfusão sanguínea, lembrando que quanto mais antiga foi essa transfusão, mais risco a gente tem, porque o controle dos bancos de sangue vem se aprimorando, mas no início a gente tinha mais situações aí de transmissão de vírus por transfusão. O risco profissional, então profissionais da saúde, principalmente aqui nas hepatites B e C. E uma pergunta importante é se houve algum episódio pregresso de icterícia que melhorou espontaneamente, apontando aí para doenças genéticas que acabaram ficando subavaliadas, não foram diagnosticadas. As alterações encontradas na insuficiência hepática são a minha principal preocupação aqui, que a gente fixe nesse momento. São várias alterações constitucionais, cutâneas, endocrinológicas, hemodinâmicas, pulmonares, hematológicas, do trato digestivo, neuropsiquiátricas. Vamos falar mais detalhadamente de cada uma, e é fundamental que vocês tenham segurança nesses conceitos e nessa avaliação, que vocês se lembrem das alterações que a gente precisa procurar para identificar a insuficiência hepática crônica nos pacientes. Então, dentre as alterações constitucionais, o que nos chama a atenção? Uma queda progressiva do estado geral, ou seja, da vontade de fazer as coisas, da disposição do paciente, que vai progressivamente diminuindo. Também com perda do apetite, anorexia, emagrecimento, o que é uma situação curiosa, porque existe uma perda de massa muscular e um emagrecimento visível, porém na balança vemos um aumento do peso. Por quê? Por causa do edema que acontece. Nós veremos uma ilustração que será elucidativa aí para essa situação de emagrecimento com aumento do peso. Icterícia pode ser classificada como uma alteração constitucional ou da pele também, né? Aquela amarelado na pele, que vai refletir essa incapacidade do fígado de metabolizar as bilirrubinas, e mais raramente podemos ter até febre. Nas alterações de pele, além da icterícia, vamos ter as vascular spiders ou aranhas vasculares, que é a lesão mais clássica da hepatopatia crônica. Vão acontecer em regiões bastante visíveis ao exame físico, ou seja, não é tão difícil de perceber. Por quê? Ocorrem na região superior do tórax, pescoço, antebraço,
dorso das mãos e face, regiões que costumam estar descobertas, principalmente em países quentes. Temos as vascular spiders como consequência do excesso de estrógeno, que então não é metabolizado e favorece a proliferação de pequenos vasos sanguíneos, fazendo esse aspecto clássico das aranhas vasculares. Ainda nas alterações cutâneas, vamos observar o eritema palmar, então uma mão pálida com ilhas de vermelhidão na região tenar e hipotenar. Um hiperestrogenismo novamente está na etiologia dessa alteração cutânea, por causa da extensa coleção de anastomoses arteriovenosas causada pelo excesso de estrógeno na circulação, estrógeno esse que não foi metabolizado pelo fígado. Temos a leuconíquia, que é a opacificação do leito da unha, com essas unhas esbranquiçadas, alterações na pilificação, especialmente visíveis no sexo masculino, onde a gente vai ter uma distribuição dos pelos pubianos feminilizada, um atraso do crescimento de barba e pelos faciais, uma escassez, uma diminuição dos pelos axilares e até a pilificação torácica bastante reduzida ou até mesmo ausente. Aqui então temos algumas imagens ilustrando o eritema palmar. Observem o eritema. Da região tenar e hipotenar. Novamente aqui. Algo que a gente pode observar mesmo sem o paciente se despir, muito fácil de avaliar. A leuconíquia, bastante visível aqui, a opacificação do leito ungueal crescente, então a tendência é da base para a ponta da unha. Veja aqui também. Aqui tentando mostrar para nós o eritema palmar, numa imagem que não está tão clara quanto as anteriores. E, na verdade, a gente acabou já comentando algumas alterações endócrinas, porque elas estão na base das outras, né? Então, elas vão realmente ser causadas principalmente pela não metabolização dos estrógenos, né? E o fígado, então, com mais receptores para estrógenos, menos para androgênios, né? E tendo um aumento da circulação de estrogênio livre. Então, no homem, vamos ter a ginecomastia como uma apresentação da alteração endócrina de excesso de estrogênios, o hipogonadismo com uma atrofia testicular, né? E na mulher podemos ter aí a atrofia dos ovários, mamas e útero, né? Que também temos uma ginecomastia. Na questão alcoólica, também a gente contribui para o aumento do estrógeno circulante a partir da conversão de androgênios em estrógenos. Então, veja que quando essa cirrose for causada pela ingestão de álcool excessiva, a gente terá mais de um fator contribuindo para essas alterações endócrinas. Vejam aqui a ginecomastia bem evidente. Teremos também alterações hemodinâmicas produzidas pelo excesso de estrógeno circulante, que produz os shunts arteriovenosos, aumenta o débito cardíaco e diminui a resistência periférica pela substância vasodilatadora que o fígado produz ou não metaboliza. Então, ele produz e não consegue metabolizar, sobrando essa substância vasodilatadora. A gente percebe também pulsos cheios como
consequência. Então, o exame físico nosso vai perceber extremidades quentes, com pulsos cheios e uma pressão baixa. Podemos perceber um sopro sistólico e uma taquicardia. Então, a gente observa uma alteração de frequência cardíaca, uma alteração de ausculta, pressão arterial tende a ser baixa e a gente observa essa situação de extremidades quentes e pulsos cheios. Nas alterações pulmonares, vamos observar uma hipoxemia arterial moderada, novamente por causa dos shunts intrapulmonares, né, por meio de fístulas arteriovenosas que lembram as spiders da pele, observada como dispneia, então paciente dispneico. Vamos ter aí, inclusive, a síndrome hepatopulmonar, quando a função hepática acaba acarretando problemas, a disfunção hepática, problemas pulmonares. Então, nós temos a disfunção hepática com hipoxemia e vasodilatação intrapulmonar. Além dessa situação causada pelo funcionamento prejudicado por essas fístulas arteriovenosas, ainda podemos ter um problema mecânico na função pulmonar pela ascite, que eleva o diafragma, diminuindo então a capacidade de expansão desses pulmões. Nas alterações hematológicas, o que nos chama a atenção, em primeiro lugar, vão ser as alterações de coagulação, por diminuição do fibrinogênio, por diminuição de todos os fatores de coagulação que deveriam estar sendo sintetizados e nesse momento de insuficiência não estão. E as manifestações clínicas serão as equimoses, ou seja, manchas roxas que aparecem na pele espontaneamente, gengivorragia, ou seja, sangramento da gengiva, epistaxe, que será o sangramento nasal, são alterações que nós vamos perceber. E também perceberemos a anemia. No trato digestivo, teremos a ascite, que já foi comentada, temos também aumento das parótidas em grande parte dos casos, uma glândula mole indolor, né, porém aumentada. A úlcera péptica tem sua prevalência aumentada, embora o mecanismo não seja totalmente conhecido, e temos também diarreia. Aqui algumas imagens de ascite, né, o acúmulo anormal de fluidos, proteínas e eletrólitos na cavidade peritoneal, devido a essa hipertensão portal e hipoalbuminemia. Então, nós temos dois fatores levando a esse acúmulo de líquido, tanto a hipertensão portal com um fluxo que não consegue ter a vazão adequada e se acumula, facilitando o extravasamento e a formação da ascite, e intensificado pela hipoalbuminemia, que não consegue segurar então esse líquido no intravascular. O resultado é a ascite. Nessa imagem a gente observa inclusive uma herniação umbilical, que é uma situação que vai acontecendo conforme a ascite aumenta de volume. Uma ascite de grande volume costuma forçar as regiões da parede abdominal que são mais frágeis, principalmente a cicatriz umbilical e as regiões inguinais. A hipertensão portal, então, vai se manifestar por ascite, né? Mas vamos lembrar que a ascite não acontece apenas na hipertensão portal. Em outras situações onde a gente tem acúmulo de volemia que não tem o fluxo adequado, nós podemos ter ascite. Vamos lembrar aí de uma situação, por exemplo, de insuficiência cardíaca aguda, né? De insuficiência renal, que nós temos aí de repente a situação de anasarca, com acúmulo de líquidos em todas as cavidades, inclusive a ascite, né? E vamos lembrar que a veia porta é formada pela junção da veia esplênica e a veia mesentérica superior. Então, tendo uma resistência à passagem desse sangue, nós vamos ter anastomoses portosistêmicas,
que vão ser um importante indicativo dessa hipertensão portal, né? Com esplenomegalia e padrões venosos típicos. Vamos ver aqui, chamado cabeça de medusa, né? Os padrões venosos indicando a hipertensão portal, sendo até possível ouvir esse sopro venoso pelo hiperfluxo, né? Murmúrio de Cruvelier-Baumgarten. Vamos lembrar, então, reforçar que a cirrose acaba sendo a principal causa de ascite, 95% das vezes, sobrando 5% de outras causas, né? Na verdade, os tumores malignos um pouco mais, e aí outras causas aqui. E vamos então comentar sobre as alterações neuropsiquiátricas, que seria principalmente a encefalopatia hepática. Principal manifestação da insuficiência hepática avançada. É uma encefalopatia de origem metabólica, que é potencialmente reversível, e as características serão uma síndrome neuropsiquiátrica complexa associada a essa insuficiência hepática e shunts portosistêmicas. Então vejam que é uma síndrome neurológica associada, ela vai ter componentes neurológicos e psiquiátricos. Conforme a fase, ela vai ficando. No início parece mais psiquiátrica e finalmente vem mais neurológica mesmo. Em geral, a etiologia principal vai ser a amônia, que não é metabolizada e é neurotóxica. E as manifestações clínicas também terão um amplo espectro, com uma evolução em 4 estágios que começam desde uma leve confusão e vão terminar em coma. Esses distúrbios de consciência iniciais podem incluir distúrbios do sono, alterações da personalidade, evoluindo então com deterioração intelectual e finalmente alterações do exame neurológico. Destaque para o asterix ou flapping, aquela anormalidade neurológica mais característica de tremor bilateral. Então, o que seria o flapping? Aquele momento que a gente puxa então a mão do paciente, ao invés de retornar, os dedos retornarem, né, após essa extensão, ao invés deles retornarem num movimento único, eles vão retornar num movimento denteado, né, que então a gente vai chamar de flapping. E o hálito hepático. Vamos descrever um pouco melhor essas fases para a gente entender. Grau, né, na verdade, 4 graus, de 1 a 4. No grau 1, um momento ainda que se confunde com outros problemas, porque serão alterações leves de comportamento, alternando o ritmo de sono, distúrbios discretos do riso, choro fácil. Então, lembrando talvez algum quadro depressivo. E o que a gente teria de dica é o hálito hepático. No grau 2, já vamos ter o flapping para nos ajudar a fazer esse diagnóstico. E em relação às outras manifestações, já vamos começar a ter apatia ou letargia, lentidão então nas respostas, uma desorientação temporoespacial, alterações importantes da personalidade e comportamento inadequado. Então, tudo isso que talvez parecesse alguma situação psiquiátrica, mas com o flapping, para a gente lembrar que isso, então, trata-se de uma encefalopatia hepática, que é a síndrome neuropsiquiátrica. Grau 3 e 4 já vão ser mais graves, grau 3 com sonolência, torpor, resposta aos estímulos verbais diminuída, né? Desorientação grosseira, agitação psicomotora, e nessa fase nós inclusive temos um desaparecimento do flapping para finalmente entrar em coma, um coma não responsivo aos estímulos verbais e com resposta flutuante à dor. O que poderia precipitar a encefalopatia hepática, bem como a insuficiência hepática aguda dentro da crônica, ou seja, aquela descompensação da insuficiência hepática crônica.
Um exemplo é o excesso de proteína na dieta. Então, vocês se lembram que o fígado está envolvido aí na metabolização das proteínas. Se ele não está funcionando, não dá para ter excesso de proteína na dieta. Então, esse paciente, por exemplo, não daria para se alimentar como as outras pessoas durante um churrasco, né? Então, isso pode ser, por exemplo, a causa dessa deterioração, dessa agudização do problema. Problemas infecciosos, né? Então, qualquer infecção, processo infeccioso pode levar a encefalopatia hepática. A hemorragia digestiva alta também pode precipitar isso. A azotemia, ou seja, insuficiência renal, uremia, também pode precipitar a encefalopatia hepática. Constipação, pela não eliminação também de substâncias. Algumas medicações sedativos, tranquilizantes, analgésicos que precisariam de metabolização hepática, que não vai acontecer adequadamente, podem levar a encefalopatia hepática. Lembrando que o paciente com insuficiência hepática crônica tolera muito mal os procedimentos cirúrgicos. Então, qualquer procedimento cirúrgico vai colocar o paciente em risco dessa descompensação. Assim como o uso de bebida alcoólica. Então, um uso de bebida alcoólica que agudamente pode precipitar também essa encefalopatia, deprimindo a função cerebral. O tratamento, vamos comentar apenas rapidamente, pode ser com laxativos como a lactulose, um laxante osmótico. Obviamente vai envolver a dieta com restrição proteica e usa-se inclusive também neomicina no caso que não responda à lactulose. Então vamos lá, aqui a imagem que eu prometi para vocês, que mostraria o emagrecimento com o aumento de peso. Vejam só, a paciente emagrecida, com visualização dos ossos da clavícula, até mesmo externo, os ossos do braço, em compensação na balança, está mais pesada devido à ascite. Muito dramática essa situação. Outra imagem mostrando uma ascite de grande volume. E aí, vamos comentar rapidamente para finalizar esse tratamento das complicações. Então, como a gente pode ter hipoglicemia, é necessário com o soro manter essa glicemia maior que 65. Nas coagulopatias, nós vamos tentar compensar com plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas e infusão de vitamina K. Na insuficiência renal, vamos principalmente atuar na prevenção, né, e evitando as drogas vasoativas que possam piorar a perfusão renal, noradrenalina, vasopressina e também os anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, os anti-inflamatórios que também poderiam deteriorar a função renal. Vamos tratar todas as infecções, especialmente sepse. A ascite traz o risco da peritonite bacteriana espontânea, que seria a contaminação do líquido acítico por bactérias do próprio trato digestivo que se translocaram. Então, é necessário o uso de antibióticos de largo espectro. Veja bem, antibióticos que pode ser que não sejam tão metabolizados nesse momento. Então, vocês já começam a perceber que dramática é esse tratamento, onde a gente, ao tratar uma coisa, acaba piorando a outra. Por isso, precisa estar numa UTI, num centro onde a gente tenha um total controle dos parâmetros do paciente para ir tomando cada decisão. Já havíamos comentado sobre o tratamento da encefalopatia hepática, então um destaque para a questão do edema cerebral, essa complicação que a gente pode amenizar com hiperventilação, cabeceira elevada, uso de diuréticos, né, manitol, sempre com o objetivo de manter essa pressão intracraniana menor de 20 milímetros de mercúrio e a pressão de perfusão cerebral maior que 50 milímetros de mercúrio. Gente, encerramos aqui essa aula. Vamos reforçar os pontos importantes.
Então, as questões de etiologia e tratamento não são nosso foco. Quais são as questões que eu gostaria que vocês realmente tivessem bastante segurança? Então, na questão de apresentação clínica, então tanto da insuficiência hepática aguda, que a gente observa a tríade, né, de sintomas, como na apresentação da crônica, né, as apresentações clínicas, né, diversas com as alterações típicas, então todas essas, as constitucionais, as cutâneas, as endocrinológicas, né? Então todas essas são realmente o que eu costumo cobrar nas avaliações, porque é o que vai ser o diferencial aí para o aluno do PPM5 poder observar no seu paciente. E as questões de anamnese também são fundamentais, o que lembrar, né, para perguntar para esse paciente. Eu fico à disposição de vocês para dúvidas, vocês podem me encaminhar ou pelo celular ou pelo Aprender e vamos nos falando até a nossa próxima aula. Muito obrigada!